Bom dia, bom dia amigos, bom dia irmãos, bom dia. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, começamos mais um dia abençoado, mais um dia que o Senhor nos tem preparado e é dessa forma que devemos entender, né? O dia que o Senhor nos preparou. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou e que você tenha aí um dia na presença do Senhor, que seja um dia abençoado, um dia cheio da sua graça, que o Senhor cubra a tua vida de tal forma que o mal não possa chegar. Esse é o desejo do meu coração, esta é a minha oração nesse dia para você, para a sua família, para aqueles que estão aí ao entorno, ao seu lado. Hoje comecei um pouquinho mais tarde, estava aqui ajustando algumas coisas, né? Colocando algumas coisas em ordem e o tempo passou e terminou que atrasei um pouquinho, mas não tem problema. Não tem problema. Pelo menos eu não vejo um grande problema nisso não. Mas que seja bem-vindo aí nessa manhã, seja bem-vindo a mais um devocional. Que Deus possa te abençoar. Ana Clécia, Deus te abençoe, Aninha. Deus te abençoe, você, Branco. As meninas, Deus abençoe. Pastor Paulo Roberto, meu pastor, Deus te abençoe. Graça e paz. Tenha aí um dia de vitória, um dia de bênção na sua vida, na vida da irmã Regina, dos seus filhos. Deus te abençoe, viu? Homem de Deus, homem abençoado. Tem aí andado com a gente, tem andado conosco como pastor, como o nosso líder, né? Somos aquele que tem direcionado ali a igreja em São Mateus, comunidade Fonte de Vida em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira 183, que em breves dias, permitindo o Senhor, voltará com as suas reuniões presenciais na liderança aí do meu pastor, né? Deus abençoe. Lembrando aqueles que estão me ouvindo agora de manhã e que verão esse vídeo, o pastor Paulo tem feito também às sextas-feiras, às 20h30, a sua live e tem trazido sempre uma palavra de Deus para nossas vidas, né? Uma palavra que tenha crescido, tenha acrescentado. Então que nessa sexta-feira você que me ouve aqui pela manhã também ouça lá o pastor Paulo às 20h30, Deus é bom, né? A nossa igreja ela tem tido aí um cuidado e não deixar os nossos dias de reuniões sem uma reunião, né? Mesmo que seja via live, mas tem acontecido as reuniões, nas quartas-feiras o apóstolo Gerson tem feito lá em Mogi das Cruzes, onde fica a nossa sede, a live lá na sede, aos domingos fazem duas, né? Ele faz duas lives, uma pela manhã às 9 horas da manhã e a outra às 18h30. Então, a igreja de uma forma limitada, dadas as circunstâncias, né? Mas a igreja tem sim lutado para que a palavra de Deus seja ministrada, que a palavra de Deus seja trazida de forma a alcançar os corações, né? A igreja de Suzano também, pela vida do pastor Marcos, também tem feito as suas lives lá, atendido aí uma necessidade do povo. É importante que de alguma forma nós tenhamos aí o acesso à palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus ela é sustento para a nossa vida, e então a igreja tem tido sim um cuidado muito grande nesse sentido, né? Então que você podendo assista. Dionira, minha prima, Deus te abençoe com um dia de paz, Deus te dê saúde, Deus te fortaleça, Deus alegre o teu coração sempre. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom, vamos ao nosso texto de hoje. Abra aí sua Bíblia comigo. Se você estiver com ela fácil, à mão, né? Estiver próxima, abre a sua Bíblia comigo, sim. No Salmo de número 40. É um salmo extremamente importante,
não que os outros não o sejam, mas esse aqui, ele é um salmo muito importante, ele é um salmo que fala direto com o nosso coração e nos fortalece para vencermos, para lutarmos, nos fortalece para lutarmos e para vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nossos embates. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, tá? Salmo 40, nós vamos ler poucos versículos, só até o 5º versículo. E diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meus, as maravilhas que tenho operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu possa contar. Nesse salmo, nesse início de salmo, né? Nesse comecinho do salmo 40, o que a gente vê? Uma declaração extremamente importante que Davi faz quando ele diz: olha, esperei confiantemente no Senhor. É uma decisão que eu e que você devemos também praticar. Declarar do nosso coração. As lutas vêm, as dificuldades vêm, a desesperança vem, a falta da saúde vem, a falta do trabalho vem. Olha, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? Nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, quais são as notícias, né? Quais são as informações que nos chegam? Olha, morreram tantas pessoas por dia em função da Covid-19. Morreram tantas pessoas por dia. Olha, tem um número muito grande de pessoas que estão infectados. Quase não se fala daqueles que que já foram libertos, que já foram sarados. Mas ainda assim sai alguma notícia nesse sentido. Mas o que impressiona nós é a quantidade de pessoas doentes e a quantidade de pessoas que morrem. Porque a nossa natureza já é assim. A nossa natureza já é de observar aquilo que está dando errado, aquilo que é o do mal, porque a nossa natureza tem uma tendência para o mal. Observa aí no dia a dia quais são os programas de televisão que mais têm audiência, se não são aqueles que contam as desgraças humanas, que tratam das situações que houveram mortes, que houveram perdas. Essas são as notícias que mais vendem, que mais atraem pessoas, porque a natureza humana é assim. Mas quando nós recebemos também a notícia, nesse momento, de tantas mortes, de tantas pessoas doentes, o nosso coração fica muito pesaroso. O nosso coração fica muito com medo do que está acontecendo. Pessoas estão aí partindo para o suicídio por causa dessa situação. Além do que, a notícia não é só a da morte. A notícia é que o desemprego será grande, que haverá muitas lojas fechadas, muitos comércios fechados, fábricas fecharão, pessoas ficarão desempregadas, haverá morte por fome, né? A OMS, a semana passada, estava falando a respeito do número de crianças que serão afetadas em função do que está acontecendo. Imagine, então, como não fica o coração das pessoas, o pensamento das pessoas, aqueles que ao chegarem no seu trabalho as portas estão fechadas. Na época de Davi, quando ele escreveu esse salmo, não tinha nem o Covid, não tinha essa situação, mas havia grandes embates ali, havia grande mal que estava sempre assolando ao reinado de Davi. Mas aí, Davi
senta e escreve: esperei confiantemente no Senhor. Esperei, esperei, esperei. Quando você pensa em esperar, já sugere de cara que houve um tempo entre o momento da angústia, entre o início do desespero, entre o início da dificuldade até o momento em que o Senhor respondeu a sua oração, até o momento onde Deus deu uma resposta e que tirou ele daquela situação. Então ele diz: olha, eu esperei confiantemente no Senhor e ele se voltou para mim e ele me ouviu ouviu os meus pedidos de socorro. Deus ouviu a oração de Davi. E aí, logo em seguida, o próprio Davi já começa a contar qual foi o resultado de Deus, do Deus agir, o resultado da sua oração, o resultado dessa espera, mas espera com fé, espera com confiança, espera com a certeza de que Deus agiria. Olha, ele diz: olha, ele me tirou de um fundo de um poço de desespero e de medo. Em outra tradução está lá: tirou-me de um poço de perdição. Ou seja, tirou-me sim de um momento difícil, tirou-me sim de um momento onde a minha esperança, a minha expectativa não era boa, a minha expectativa era ruim, era de perda. A minha expectativa naquele momento, Davi falando, não era das melhores. Eu achei que tudo estava sendo perdido, mas vem o Senhor, ouve a minha oração e agora ele me tira desse poço de desespero. A expressão de uma tradução, quando ele diz poço, imagina, né? Na profundidade. Imagina, dentro de um poço. A figura é muito forte, né? Onde você não, dentro de um poço, você não tem saída, só tem, né, saída para cima. Você tem que ser retirado, ou seja, você está abaixo de tudo e de todos. Você não está bem. Mas aí, olha, ele me tirou dessa condição. E agora ele me tira de uma condição tão terrível e me coloca agora andando sobre rochas. Ou seja, quando a Bíblia usa essa figura de andar sobre rochas, e você talvez já tenha tido essa experiência também, é andar num terreno firme. É andar num terreno onde não há abalos. É andar sobre um terreno onde o risco de você escorregar, o risco de você cair, ele é menor. Por quê? O terreno agora é firme, o terreno sustenta todo o seu peso, o terreno sustenta a tua vida. É dessa forma que Davi agora se sente, do fundo do poço, do atoleiro de lama, num terreno totalmente instável, inseguro. Deus agora ouve a sua oração e coloca ele agora num terreno firme, aonde ele possa caminhar e caminhar e caminhar e continuar caminhando com segurança. É disso que Davi está falando. Colocou agora em minha boca uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, a bênção alcançada, a bênção recebida, a vitória alcançada, a vitória recebida. Toda aquela situação de passado, toda aquela situação vivida, de perda, de sofrimento, de fundo de poço, deixa de existir a tal ponto que agora Davi louva ao Senhor, canta ao Senhor, tem um coração renovado, tem um coração transformado em um novo tempo e uma nova situação. Muita gente verá o que Deus fez por mim, muitos verão, muitos verão, muitos verão. Ou seja, aquilo que Deus em nossa vida gera transformação, aquilo que Deus em nossa vida age por permissão nossa, porque nós esperamos confiantemente, oramos a Ele, dedicamos a Ele, a transformação que Ele nos produz, que Ele causa em nós, ela é visível. Muitos verão o que Ele fez por mim. O meu primeiro estado não tem nada a ver agora com o estágio que eu estou vivendo. O primeiro momento que eu vivia de poço, de sofrimento, de dor, de perda, não existe mais, mas agora existe eu andando sobre rochas, caminhando e sustentados por esse Deus maravilhoso.
vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar que Deus, no seu propósito, tem estado e tem visto a nossa dor e tem visto a nossa preocupação, tem visto a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Muita gente verá o que Ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor, e através da minha vida também confiarão nele. Versículo 3. E aí o salmista declara: há muitas bênçãos para quem confia no Senhor, para quem não depende de homem orgulhoso e quem nem se apega aos mentirosos. Essa é uma tradução. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Outra tradução. Nem para os afeiçoados à mentira. Tira esses dos seus caminhos. Homens orgulhosos e mentirosos não fazem parte do nosso caminho, né? Então, fica com as bênçãos de Deus, fica aí com a presença de Deus, fica aí com os caminhos que o Senhor tem preparado para você. Confia no Senhor, espera no Senhor. Espera confiantemente. Tem uma tradução que fala assim: esperei com paciência no Senhor, né? Exercendo a paciência, a espera com fé. Meu Senhor, são muitos e formidáveis os milagres que tem feito para nós. Meu Senhor, são muitos e formidáveis os milagres que tem feito para nós. Os teus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado a ti. Olha aqui, Davi elogiando a Deus, Davi cultuando a Deus, Davi louvando ao Senhor, né? O versículo 5. Vou ler de novo. Meu Senhor, são muitos e formidáveis os milagres que tem feito para nós. Os teus planos são perfeitos. Os teus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado a ti. Gostaria de anunciar ao mundo as tuas grandes obras, mas elas são tantas que não haveria tempo. Olha que maravilha, né? Davi agora, entendendo de onde estava, entendendo a graça de Deus e a sua bondade na sua vida, tirando do poço, colocando sobre rochas. Davi olha ao seu entorno e consegue perceber as maravilhas que o Senhor tem feito. Consegue perceber a grandiosidade daquilo que o Senhor já tem produzido em sua vida, vivendo, porque tem muita gente que se acomoda, meu querido, no mal. Tem muita gente que gosta de viver o dia mal, dá a impressão, parece que gosta de contar sempre a respeito do dia mal, gosta de ficar alimentando a história do dia mal. Davi não. Davi, ele viveu o dia mal, ele fala a respeito do seu dia mal, mas ele enaltece ao Senhor. Ele enaltece ao Senhor, dizendo aquilo que o Senhor fez por ele, as maravilhas que ele tem visto e que ele tem vivido com o agir de Deus. Eu quero, para encerrar essa meditação de hoje, ler com vocês Salmo 73, no versículo 28, que o salmista diz assim: quanto a mim, eu acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O Senhor Deus é a minha proteção, e por isso eu conto ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Então, que você, nessa manhã, o meu incentivo a você, nessa manhã, é que você faça como Davi. Eu não sei qual é o tempo da sua vida, qual o tempo que você está vivendo. E é natural que eu não saiba. É natural. Mas você sabe muito bem. Então, que você tenha no seu coração a disposição em esperar com paciência, esperar confiantemente no Senhor. Ore a Deus, apresente a Deus as suas petições, apresente ao Senhor as suas necessidades, apresente ao Senhor as suas dúvidas. Algumas vezes sofremos porque temos dúvidas. Diga ao Senhor,
fale com ele, explique a ele, conte para ele, ore a Deus, descansa e espere no Senhor. Muitas vezes pessoas querem esperar soluções de homens, soluções de humanos, soluções de pessoas. Homens não poderão nos dar respostas quando a resposta ela precisa de uma garantia, ela precisa, além da resposta, a garantia de que ela é fiel, entendeu? De que ela vai acontecer, como uma promessa, como uma profecia. Cuidado. Tem muita gente que fala assim, eu profetizo isso na sua vida. Ele não está profetizando nada. É o desejo dele, é o sonho dele para você, entendeu? É aquilo que ele pensa e um bom desejo dele para você. Então, não é profecia como a gente conhece da Bíblia e que se cumpre. Lá na frente ela se cumpre. Não é, não é. Mas é um bom desejo dele do coração. Então, cuidado. Porque depois você vai crer que é profecia e você vai ficar esperando que ela se cumpra e ela não vai cumprir, porque não foi uma profecia de Deus para você. Foi o desejo de um homem que te ama, que gosta de você e ele desejou a você muito bem. Um exemplo. Uma vez um pastor falou para mim assim, olha, até o final do ano vai acontecer assim, assim, assim com seus filhos. Era uma coisa boa, não era coisa ruim não, era uma coisa boa. Graças a Deus, meus filhos estão bem, estão vivendo muito bem, estão tranquilos. Nós temos orado muito por eles, para que Deus os sustente. Mas aquilo que aquele irmão disse não aconteceu. Mas ele disse que aquilo era uma profecia, entendeu? Não era profecia, mas era um desejo do seu coração. Então cuidado com aquilo que você escuta dos homens. Por isso que Davi falou, olha, eu esperei confiantemente, foi no Senhor. Que ele sim, quando te traz uma palavra, quando ele te traz uma promessa, ele cumpre. Como cumpriu na vida de Davi. Tirou Davi do poço, tirou do lamaçal, tirou da dificuldade e agora coloca para andar sobre rochas. Passos firmes, passos em solo firme, estável. Eu convido a você para isso, para você confiar no Senhor. Tem que esperar? Tem que esperar. Tem que esperar. Há um tempo, haverá um tempo, mas espere confiantemente no Senhor. Ele há de ouvir, ele ouve a nossa oração. Ele ouve a sua oração. Ele está pronto, sim, para transformar essa situação, esse momento, que parece ser impossível de você viver. Mas ele dará o sustento necessário. Ele proverá a condição necessária para que você viva sim esse momento, para que você passe por esse tempo, para que você vença nesse tempo, assim como Paulo venceu as suas dificuldades, assim como os discípulos venceram as suas dificuldades, assim como nós temos vencidos as nossas dificuldades. O Senhor é conosco. Não se preocupe. O dia onde tudo isso terminará está chegando. O dia onde tudo isso virará história está chegando. Jesus está voltando. Então descansa no Senhor. Vamos aprender com Davi. Eu esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu os meus pedidos de socorro. Deus ouve nessa manhã também os nossos pedidos de socorro, os teus pedidos de socorro. Espere no Senhor. Tá bom, meu amigo? Tá bom, meu irmão? Tá bem, minhas irmãs? Povo de Deus, esperemos no Senhor. Só Ele pode dar boa resposta. Só Ele pode nos dar a força necessária para vivermos. Vivemos de forma a não termos medo dessa doença ou de outras doenças, né? Porque não é só Covid. Essa semana tivemos a notícia triste, mas faleceu a esposa do Paulo César, do Grupo Logos, foi de câncer. Então, outras pessoas estão sofrendo com doenças que já existem há tanto tempo, né? Coração, fígado, rim, tantas doenças.
mas espere confiantemente no Senhor, que o Senhor dará a boa resposta. Não se preocupe com o desemprego, ore ao Senhor para que o Senhor abra portas, para que o Senhor sustente as empresas que estão passando por esse momento difíceis. Ore ao Senhor para que o Senhor dê estrutura àqueles que estão trabalhando nos hospitais, desde o diretor do hospital até aqueles irmãos abençoados que cuidam lá da manutenção do hospital. Ore ao Senhor pelos nossos governos. Vamos esperar confiantemente no Senhor, orar pelos nossos governos. O Senhor dará boa resposta. Creia nisso. Coloque isso no teu coração. Respire fundo. Encha o teu coração de esperança, de fé, de confiança em Deus. Aprendamos aí como Davi, quando escreveu aí o Salmo 40. Deus tem ouvido a sua oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós te agradecemos por esse momento em que podemos falar contigo, aprender da tua palavra, aprender aquilo que o Senhor nos tem para ensinar. E a cada dia nós temos sim, ó Deus, que estar relembrando que é o Senhor que está no controle das coisas e que a nós cabe, Senhor, a posição de filhos que, orando a Ti, falando contigo, saibamos ouvir a sua voz, ouvindo, esperar com paciência, esperar confiantemente que o Senhor tem a boa resposta. O Senhor não nos permitirá viver uma vida toda dentro de um poço, sofrendo no lamaçal, com as dificuldades, mas o Senhor nos resgatará dessa situação, nos colocará sobre rochas, andando com passos firmes, em terreno firme. É essa então, Senhor, a nossa oração nessa manhã. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Coloca em nosso coração a cada dia esperança, fé e junto com isso, Senhor, paciência, para que confiantemente possamos esperar no teu agir, esperar a tua manifestação. E eu creio que ela não vem nem atrasada e nem adiantada. Há um tempo determinado para todas as coisas. E nesse tempo há de acontecer e cumprirá em nós a tua vontade. Recebe nessa manhã o nosso culto a ti. Recebe nessa manhã, Deus, o nosso louvor a ti. Louvor a ti, ó Deus, nesta manhã. Sabemos que o Senhor é sobre nós. Então, Senhor, recebe a nossa gratidão a ti por tudo aquilo que o Senhor já nos tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou. Estou, Senhor, nessa manhã como Davi também. Ah, se eu pudesse contar todas as maravilhas que o Senhor já tem realizado. Ah, se eu pudesse contar todas as bênçãos que o Senhor já nos tem dado. Não teria tempo, haveria que termos um devocional muito extenso, porque são tantas as maravilhas, tantas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigado, Senhor, pela fidelidade da tua palavra. Nessa manhã, age, Senhor, na vida de todos nós. Age na vida, Senhor, de cada casa, de cada família. Age, Senhor, poderosamente, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo da tua presença. Senhor, não olha para nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mas, Senhor, age de forma graciosa sobre cada um de nós. Dá-nos um final de semana abençoado. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um final de semana abençoado. A Adriana também esteve aqui, né, Adriana? A Adriana é uma benção, trabalhamos juntos durante um tempo. Deus está com você, Deus está sobre a sua casa, viu, Dri? Fica com Deus. Que todos nós tenhamos aí um final de semana abençoado, cheio da graça de Deus, viu? Cobertos pelo seu sangue, expressão bem crentez, né? Mas a Bíblia fala assim, a Bíblia usa esse termo numa figura de cobertura, numa figura de proteção. O sangue de Cristo, ele nos protege, nos livra de todo mal. Então que seja dessa forma esse final de semana, esses seus dias na presença do Senhor. Na próxima sexta-feira, Deus permitindo, estaremos de novo com mais um devocional e creio Ele permitirá.
Grande abraço a todos, até a sexta.